Olá, está começando mais um WTN Saúde. Nós vamos entrevistar hoje a doutora Patrícia Siminelli, que é otorrino, coordenadora do grupo de zumbido da UFRJ. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Luíde. Obrigada pelo convite. É um prazer. Me fala para começar, o que é o zumbido? Bom, o zumbido, na verdade, é definido como um som que é ouvido nos ouvidos ou na cabeça, que algumas pessoas percebem sem que ele esteja sendo gerado por uma fonte externa, né? Não existe nenhum som no ambiente gerador desse zumbido. É muito comum? Qual é a prevalência de zumbido na população em geral? Bom, o zumbido acomete, pela maior parte dos trabalhos na literatura, aproximadamente 15% da população mundial. Sendo que se a gente pegar só as pessoas acima de 60 anos, a prevalência mais do que dobra, passa para 33%. Porque tem muita relação com os problemas auditivos que são comuns com a idade mesmo. Como é que a pessoa se identifica um zumbido? Como é que você percebe que você tem um zumbido? Bom, na realidade, isso porque não existe o silêncio absoluto, né? Quer dizer, muitas vezes a pessoa está sempre num ambiente contaminado com algum som. Isso, a gente já não tem silêncio absoluto porque a gente está rodeado por som o tempo inteiro. Além disso, existem os ruídos fisiológicos, né, do nosso organismo, das próprias vias auditivas, né? As nossas vias auditivas, o nosso ouvido produz um som naturalmente. Mas quem tem zumbido, no final das contas, sabe que tem. Porque tem um som mais alto, que incomoda, que ela percebe muitas vezes durante o dia todo, mesmo em ambientes ruidosos, com som ambiental, ela é capaz de ouvir aquele barulho. E muitas vezes ela fala, pergunta para quem está do lado, você está ouvindo esse barulho? Parece tem uma geladeira, algum motor ligado? Não. Geralmente começa assim, a pessoa tentando identificar se a outra pessoa está ouvindo o mesmo zumbido. Exatamente. Se a outra pessoa está ouvindo o mesmo barulho. Quando vê que a outra pessoa do lado fala, não estou ouvindo nada, é aí que ela identifica que aquilo está sendo gerado dentro, né? Certo, aí a pessoa se apercebe do zumbido. Não, tem alguma coisa errada comigo. Como é que dá o diagnóstico? Como é que se fecha um diagnóstico definitivo? Bom, na realidade o zumbido é um sintoma, né? Da mesma forma que febre, dor de cabeça, tem milhões de causas, né? O maior fator preditor, assim, para se ter zumbido, então diria que a maior causa de zumbido são os problemas do próprio ouvido, principalmente os problemas auditivos. Então, o que causa principalmente os zumbidos? O que promove essa doença? Que é uma patologia, né? A principal causa são as deficiências auditivas. Sejam elas causadas por toxicidade, por uso de medicamentos, pela própria idade. Eu diria que hoje o principal fator gerador de deficiência auditiva e, consequentemente, de zumbido são as perdas auditivas relacionadas à idade. E, em segundo lugar, as perdas auditivas geradas por exposição a ruído. Por exemplo, as pessoas que trabalham em ambientes ruidosos. Exatamente. As pessoas que se divertem ouvindo música o tempo todo com esses iPods, com esses MP3, esses Walkmans. Também. Isso, na realidade, tem até vários trabalhos mostrando que as perdas auditivas que a gente via só em pessoas de mais idade relacionadas exclusivamente às doenças, às degenerações do ouvido relacionadas à idade, hoje em dia tem sido mais precocemente, aparecem de forma mais precoce por causa da exposição exagerada. Exposição exagerada, principalmente, né, nos adolescentes, nos jovens de hoje que usam muito fone de ouvido mesmo. Como é que se faz então para tratar um zumbido já instalado? Bom, aí essa aqui é a questão, depende muito da causa, né? Então, nas causas do próprio ouvido, a gente trata as doenças do ouvido, existem doenças cardiovasculares, metabólicas, relacionadas ao zumbido, né? O diabetes, pressão alta, né? As insuficiências cardíacas. Então, tratando as causas clínicas que promovem a doença, você minimizaria, né? Minimizaria o zumbido. Então, acho que o mais importante é isso, é tentar identificar essas causas facilmente identificáveis, né? Através de exames de sangue, tratamento de alterações alimentares, muitas vezes, distúrbios alimentares, abuso de doces, né? Existe algum remédio, quando você tem, por exemplo, fez uso de uma droga ototóxica que produziu esse zumbido como sequela? Existe alguma droga que minimiza isso? Existe. Na verdade, todas as doenças que causam deficiências auditivas, que por consequência geram zumbido, podem ser tratadas com medicamentos. Existem várias classes de medicamentos que tratam o zumbido. Com resultado eficaz. Com resultado eficaz. Claro que a fisiopatologia, né, a geração do zumbido é um pouco complexa e muito diferente
diferentes pessoas e nas diversas causas. Então, os mecanismos são múltiplos. Mas, de uma forma geral, eu diria que os medicamentos ajudam 60% das pessoas, às vezes até mais. Como é que você deve fazer, então, para prevenir o ouvido, para ter uma audição saudável, a maior quantidade de tempo possível, né? Até chegar aos 80 anos sem o zumbido? Bom, eu diria que, basicamente, uma boa alimentação, evitar o abuso da cafeína. A gente fala muito de cafeína. As pessoas falam, não é para beber café. Não, o abuso da cafeína pode piorar, principalmente quem tem zumbido. Entendi. Porque é um estimulante, né, do sistema nervoso central, então pode acelerar um pouco a atividade do zumbido. Certo. Mas, de uma forma geral, hábitos saudáveis de alimentação, atividades físicas, evitar o tabagismo. Né, cigarro, mais uma vez. Que o cigarro, mais uma vez, pode afetar a audição, como um monte de coisa, né? Certo. E evitar a exposição a sons muito altos. Eu acho que isso é o importante. É claro que ninguém vai deixar de ir a uma festa, de um show, mas o tempo de exposição excessivo, né, a intensidade de som muito alta. Então, sempre, quem trabalha com ruído, se proteger. Trabalha com indústria, usar os equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção individual são essenciais. Então, qual o impacto que um zumbido pode causar na vida de uma pessoa? Isso é uma coisa muito importante, Luiz, na verdade, que eu acho que é até o mais importante em relação ao zumbido. Não é o zumbido em si, não é necessariamente, para o paciente que eu digo, a causa daquele zumbido, mas a forma como ele encara o problema. Então, muitas pessoas, eu diria que uns 20% das pessoas que têm zumbido sofrem muito com zumbido. Entendi. Então, isso pode trazer um impacto grande. Existem, na verdade, relatos na literatura de quadros associados de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, existem até pessoas... suicídio, né? Até suicídio. Graças a Deus. Você não tem nenhum caso. Não tem nenhum caso, isso é raríssimo. Mas acontece, sem dúvida, porque as pessoas... E tudo depende da forma mesmo como se encara. Os trabalhos mostram... Como é que funciona o que... grupo de ajuda que você trabalha na FRJ? Pois é, na verdade o grupo é um grupo que foi criado em São Paulo por uma professora do Hospital das Clínicas desde 99 e a ideia é justamente fornecer informações atualizadas, com uma linguagem fácil para os portadores de zumbido ou para quem quiser aprender mais sobre zumbido, permitir que os portadores de zumbido troquem ideias, experiências entre si. Então é justamente dar um apoio psicológico e de informação. O grupo é totalmente gratuito, está aberto para quem tiver interesse e é lá no Hospital do Fundão sempre. Quer dizer, o fundamental então é que a pessoa tenha informação e que não conviva com esse zumbido sem procurar auxílio, né? Existe tratamento, o tratamento está disponível de forma até gratuita. Sem dúvida. Bacana. Que bom. Foi um prazer ter tido você aqui. Prazer foi meu, Luiz. Obrigada. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima.